Gustavo Pi Gomes da Silveira, nascido em Porto Alegre em 28 de novembro de 41. Eu tenho um avô materno, médico, que era professor de clínica médica, Aurélio de Lima Pi, e que foi assim muito destacado na sua profissão e teve outras atividades paralelas também. Foi provedor da Santa Casa, construiu o Hospital São Francisco, idealizou, construiu e inaugurou o Hospital São Francisco na época, em 1930. Teve uma atividade esportiva, foi o primeiro patrono do Grêmio Futebol Porto-Alegrense. Então, esse foi digamos, o primeiro médico, o avô materno, né? O avô paterno não deixa de ser médico, porque ele era engenheiro agrônomo veterinário, na época era um curso só, então era um médico de animais. E o meu pai, João Gomes da Silveira, ele era professor de ginecologia e atuou como professor e como clínico em Porto Alegre. Então, de modo que há uma certa ascendência médica muito forte, embora de 4 irmãos que nós somos, eu sou o único que fui para a medicina, né? Eu estudei na época, o curso primário, era um grupo escolar, mas o nome era Escola Experimental Presidente Roosevelt, que existe até hoje com outro nome. Fiz todo o primário lá, depois fiz uma coisa que era um exame de admissão para o curso secundário, que eu fiz para o Júlio de Castilhos, Colégio Estadual Júlio de Castilhos, onde eu fiz todo o ginásio e todo o científico. E, aliás, lá eu tive vários colegas, um deles foi o Germano Bonó, Dr. Germano Bonó. Foi em 63, vestibular. Eu fiz vestibular, na época podia fazer para a URGS e para a atual Universidade Federal de Ciências da Saúde. Eu fiz para os dois, fui bem nos dois, mas era necessário ser aprovado em todas as cadeiras, né? Em todos os... E na URGS, embora tenha ido bem, eu não fui aprovado numa cadeira, então fiquei fora de classificação. E que era a Faculdade Católica de Medicina, atual Federal de Ciências da Saúde, nessa aí eu fui bem também, inclusive fiquei com o primeiro lugar no vestibular, e aí fiz o curso. Seguramente que uma influência não de pressões, mas uma influência de ambiente, né? Embora, como eu disse, eu sou o único dos 4 irmãos que fez medicina. E durante o curso científico, eu tinha uma atividade de secretariar, mais ou menos, o meu pai com procura de trabalhos científicos e tal. Inclusive, eu tinha aula à tarde, durante o curso científico, trabalhei pela manhã, eu entrava nas cirurgias dele, todas as cirurgias na época eram pela manhã, como instrumentador, né? Então eu fiz o curso científico fazendo presença num ambiente cirúrgico, né? Ingressado na Faculdade de Medicina, a partir do 2º ano, eu comecei a frequentar a enfermaria 10, que era uma enfermaria de cirurgia geral de mulheres e ginecologia. E naquela época era uma enfermaria desligada de qualquer universidade, então os estudantes que frequentavam a enfermaria eram chamados internos e
tinha uma atuação muito grande, inclusive fazendo coisas que hoje seria impossível de imaginar. A partir do segundo ano da faculdade eu já operava como cirurgião principal. Algumas cirurgias menores, tipo apendicectomia, coisas desse tipo, né? E depois, à medida que passando terceiro, quarto, quinto ano, fazendo quase todo tipo de cirurgia, coisa que hoje não existe mais, porque hoje o indivíduo fazer uma cirurgia antes de se formar e de tocar parte da residência é praticamente impossível, né? Não, a estrutura em si é muito parecida, né? Por exemplo, o número de disciplinas por ano modifica um pouco, mas basicamente era isso. A grande diferença é que eram 5 anos de curso e mais um ano de doutorando, né, de internato. E esse internato era feito numa área escolhida. Atualmente é feito um rodízio nas principais áreas, né, o internato. Na época era que eu fiz em ginecologia, né, cujo professor era o meu pai, né. Na enfermaria que eu frequentei durante todo o curso, que é a enfermaria 10, do Dr. Fernando Pombo Dornelles como diretor, tinha a irmã Eusébia, que era uma pessoa muito adequada para lidar com os iniciantes da medicina, né. Ela tinha uma postura de respeito e de auxílio muito grande, né. Então, não havia problema maior. E com isso aí, como ela era a líder da parte da enfermagem, as outras pessoas da enfermagem acompanhavam ela naquela maneira de ser, né. Tinha professores de outras áreas muito marcantes, né. Por exemplo, em pneumonologia, tinha o professor José Fernando Carneiro, que é um nome, né, E neurologia tem o professor Celso Machado de Aquino, né, também, que é outro nome básico Todos eles são patronos na Academia Sul-Grandense de Medicina, né. O meu pai, inclusive, e o meu avô médico, inclusive, né. Não, eu tinha tido atividade estudantil no Júlio Castilhos, bastante até. Era secretário de Cultura em 2 gestões, tudo. E quando eu entrei para a faculdade, até quem sabia disso me convidou, tal, mas eu fiquei fora, né. Teve alguma atuação ali naquela época do regime militar, né, que aí havia assim aquela coisa mas não ao ponto de se criar problema maior, mas havia uma movimentação contra o regime militar, né. Eu me formo em 68. Não houve muita diferença. Havia aquele alvoroço assim. Eu lembro que nós tínhamos um colega de turma que era um pouco mais velho que nós e era sargento do exército, uma coisa assim. Então havia aquele zum de que ele estaria lá para fiscalizar, para espionar, né? E na verdade não era nada disso, né? E é um indivíduo que desenvolveu uma amizade muito grande por toda a turma até hoje, né? Quando terminei o curso, eu fiz que era permitido naquela época, aliás, eu fiz em dezembro e em fevereiro deixou de existir, que era o doutorado por defesa de tese, né? Que eu fiz então. Em dezembro de 68 eu me formei e defendi o doutorado no mesmo momento. E aí eu recebi uma bolsa de estudos do Ministério de Relações Exteriores da Itália e eu fui fazer uma pós-graduação na Itália, né? Quando eu cheguei de volta, eu fui convidado pelo meu pai para atuar no consultório dele e, paralelamente, para atuar como instrutor voluntário, né, não oficial, na faculdade, na Santa Casa. E foi o que eu fiz.
No fim de um ano, surgiu uma vaga, então eu fui efetivado como professor auxiliar, né? Fiquei de 69, 70, de 70, 71, de 71 até hoje, né? Quando eu fiz 70 anos, teve a aposentadoria compulsória, né? Mas como eu tinha atuação na pós-graduação e fui convidado para continuar como professor convidado, né? Então, até hoje eu atuo, eu dou aula e tenho atividade teórica, atividade prática com os residentes, né? Basicamente na Santa Casa e em consultório privado inicialmente, né? Depois, em 73, o meu pai foi convidado para ser titular lá na PUC e iniciar a disciplina na Faculdade de Medicina, que estava começando. E eu fui junto também, como professor assistente. E aí eu fiquei lá, lá mais ou menos uns 25 anos. Aí depois eu tinha consultório lá na PUC. Aí quando eu transferi o consultório aqui para perto, aqui para Moinhos de Vento, aí começou a ficar muito incômodo, aí eu saí lá da PUC e fiquei só na nossa Universidade Federal de Ciências da Saúde. Foi até virar a Faculdade Federal de Ciências Médicas, que antecedeu a Universidade Federal de Ciências da Saúde. Ela tinha um diretor e ela tinha um chanceler, que era o arcebispo, né? Na época, o arcebispo Dom Vicente Scherer, né? Ele era o chanceler, não que atuasse, mas era o mais graduado da faculdade, né? E a faculdade, durante todo o meu tempo, era dirigida por um indivíduo muito ligado à Igreja Católica, que era o professor Heitor Cirne Lima, né? Então, tinha essa ligação católica, mas não havia porque exige muito recurso, né? Então a federalização foi muito importante, né? Eu era professor já, né? Mas foi uma mudança. Eu não me lembro de ter grande movimentação, porque aquilo foi feito em gabinete assim e de repente estava. E aí, como era para melhor, né? Então ninguém ficou questionando. Foi interessante porque, na verdade, criaram uma faculdade federal na mesma cidade onde já existia uma federal, né? Tem duas, até hoje, né? Tem duas federais, né? E é uma situação um pouco complexa, né? Porque nós tínhamos, quando eu comecei, né? Existia a medicina privada, que as pessoas pagavam o médico e pagavam o hospital, e existia os indigentes, né? Que eram atendidos basicamente na Santa Casa, né? Com a evolução, os indigentes deixaram de existir. Todo mundo tem direito e é segurado do SUS, né? Aí os privados se tornaram poucos e surgiu a turma do plano de saúde, né? Que daria a pessoa contribuindo mensalmente, teria o direito ao hospital, médico, exames, etc. Isso aí, há muita queixa, né? Quer dizer, os usuários do plano de saúde se queixam do atendimento do plano, os médicos se queixam da remuneração, os hospitais também, da remuneração do plano, então não é uma situação que criou um certo conflito, assim. Antigamente era mais simples, né? Ou tinha dinheiro e pagava, ou não tinha dinheiro e era tudo de graça, né? Mas eu comecei realmente numa situação de atender indigentes na Santa Casa e atender privados em consultório, né? Isso aí
era uma coisa interessante, né? Que talvez até por isso desse aquele prestígio maior ao médico, porque na verdade o Dr. Mário Rigato, que foi um grande médico aqui de Porto Alegre, ele escreveu uma vez que o século XX foi o sucesso da medicina. Por que o sucesso da medicina? Porque surgiram procedimentos, medicamentos que não existiam, tipos de exame que não existiam, então a medicina ficou muito mais efetiva, né? Muito mais capaz de combater as doenças. Então, sucesso da medicina e insucesso dos médicos, porque os médicos passaram de ser as pessoas grande indivíduo respeitado na sociedade, passaram a perder o seu prestígio, né? Então, a diferença que houve foi essa, né, ao longo do século XX. Né? Já foi dito que o Sistema Único de Saúde é o melhor sistema do mundo se pagasse direito às pessoas, aos médicos, aos hospitais, aos exames, né? Porque fica aberto para todos, né? Tem uma burocracia menor do que os planos de saúde, né? Os planos de saúde, se pede um exame, às vezes o plano tem que autorizar, e no momento que ele autoriza, tem essa impressão de que ele poderia não autorizar, o que não é possível, né? Porque a pessoa paga previamente e bem. Dificilmente uma pessoa consegue adoecer tanto que consiga recuperar num ano o que pagou de plano de saúde, né? Compensação é uma coisa que a pessoa pode pagar aquilo e então, se de repente vem um gasto muito grande, é coberto pelo plano, né? Mas eu acho que o plano de saúde realmente ele traz vantagens, mas ele é muito burocrata, né? O SUS é menos burocrata. Eu lido com o SUS, com o plano de saúde não, mas com o SUS na Santa Casa, e a burocracia é muito menor, é muito mais simples, né? Aquelas autorizações, aquelas coisas são muito mais simples do que os planos de saúde, que as pessoas se queixam muito, né? Que o plano só... A cirurgia está marcada para a semana seguinte, o plano de saúde leva 2, 3 semanas para autorizar, né? Tem uma burocracia de acesso, quer dizer, se uma pessoa vai para consultar na Santa Casa, não pode. Se o médico quer mandar uma pessoa para consultar na Santa Casa, não pode. Tem que ir na prefeitura e a prefeitura liberar para consultar e, às vezes, consultar no lugar onde ela resolve que vai designar aquele paciente para consultar, né? Então não é uma coisa, não existe mais o acesso fácil, né? O acesso é um pouquinho dificultado porque tem a intermediação da secretaria da prefeitura de cada cidade para encaminhar o paciente. E tem um problema também que, se for uma emergência, tem as pessoas que necessitam de atendimento urgente, muito urgente, e pessoas que estão fazendo uma consulta sem a burocracia da Secretaria Então consulta como se fosse emergência, quando na verdade é um pronto atendimento apenas. E às vezes nem isso, às vezes é uma consulta de rotina, mas é a maneira de ingressar no sistema, né? Porque depois que ingressa, as coisas vão melhor, né? Vão mais ou menos simples. Eu trabalho na área do câncer ginecológico, né? E eu tenho um ambulatório folgado, que não tem excesso de pacientes, não tem pacientes esperando. As cirurgias são marcadas para pouquíssimas semanas depois, quer dizer que a coisa funciona. Agora, há que conseguir entrar no sistema, né? Eu sempre fiquei dentro da ginecologia, né? Do departamento de ginecologia. E aí fui titular na PUC, titular na Federal de Ciências da Saúde, essa aí por concurso, né? E chefe de departamento, coisas desse tipo, assim. No CREMES eu sou da Câmara Técnica já
muitos e muitos anos, né? Desde que se criou a Câmara Técnica de Ginecologia, que eu pertenço a ela. Na Riggs, dentro do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia, eu tive muita atuação como diretor e inclusive como presidente do departamento, né? E aí, atuando muito em congressos, coisas assim. No Sindicato Médico, na verdade, eu não falei, esse meu avô médico, Aurélio de Lima Pi, ele foi um dos, não sei se foi o primeiro ou um dos primeiros presidentes do Sindicato Médico, né? A formação médica, como eu vivi um período um pouquinho anterior ao atual, né? Então, se eu for comparar, eu acho que a formação em si tem umas vantagens e umas desvantagens. A gente tinha mais, talvez, contato com o paciente, e até porque era o que, muito do que restava, porque atualmente tem muito contato com os exames, né? Há um fascínio pelo pedido de exames, enquanto que naquele tempo se fixava mais no paciente, não tinha muito recurso de exame, então se fazia uma tentativa de resolver o problema do paciente com os recursos que se tinha. Veja bem, se pegar 3 gerações, esse meu avô, quando se formou não existia raio-x. O meu pai, quando se formou, não existia antibiótico para uso. Até já tinha sido inventado, mas não, eles foram em 35, mas não tinha disponível. Levou mais de 10 anos para chegar em Porto Alegre o antibiótico pela primeira vez, a penicilina. E eu, quando me formei, não existia ultrassonografia, né? Se falar para um médico novo que eu trabalhava sem ultrassonografia, ele vai dizer que é impossível, né? A vida não é possível sem ultrassonografia. E era, né? As coisas se resolviam. Os médicos estão se formando com uma fixação muito grande em exames complementares, né? Às vezes desnecessários, inclusive, e às vezes sobrepostos. O exame mostra uma coisa, o outro exame é pedido também e mostra a mesma coisa, né? Então fica uma medicina muito cara, né? Seja para quem paga, se o paciente paga, é muito cara para ele. Para o plano de saúde é muito cara também. E para o SUS é muito cara também, porque são muitos exames que seriam basicamente desnecessários para se chegar ao tratamento e à cura, enfim, da paciente, né? Isso é um problema porque a escola médica envolve ambiente para desenvolver o ensino médico, professores adequados. Então, a criação de uma nova escola, simplesmente pela ânsia de botar mais médicos a trabalhar no país, ela pode não ser uma boa coisa, porque mais interessa qualificação que número, né? Por quê? O número, médicos com má formação, eles criam mais problemas do que soluções. Vão pedir mais exames, vão encarecer a medicina. Quanto menos medicina sabe, se diz, quanto menos medicina sabe, mais exame pede, né? Então, não é uma boa solução a médicos com má formação lançados. Assim como foi esse problema dos médicos cubanos, que são mal preparados, né? Já está comprovado, e nesse todo tempo de médicos cubanos, há evidência de que o atendimento médico não melhorou, porque justamente eles são muito primitivos assim no atendimento. Até o curso de medicina lá em Cuba é meio, não se sabe bem como é que é, mas se sabe que ele é bem mais curto que o nosso, né?
E então, se eles, exercendo a medicina aqui, eles começam a pedir exames, a pedir alguns exames absurdos que foram detectados, pedidos por ele, porque eles não conseguem fazer um raciocínio para chegar a uma procura diagnóstica mais exata, né? Eu, desde pouca idade, desde os 13 anos, que eu me interesso por história, assim, então eu fiz muita coisa de colonização açoriana, me interessou muito e tal. Para ter uma ideia, com 14 anos eu publiquei o primeiro trabalho sobre esse assunto. Com 15 publiquei outro, um na revista Genealógica Latina, de São Paulo, e outro na revista do Arquivo Histórico e Museu Júlio Castilhos, aqui. A academia foi, na verdade, foi fundada um pouco antes, mas foi lançada mesmo em 91, Academia Sul-Grandense de Medicina, em 91. E eu fui um dos primeiros, um dos membros fundadores, né? Titular fundador. Tendo um avô e um pai patronos, né? E eu assumi, escolhi a cadeira do meu pai como meu patrono, né? E assim, ao longo do tempo, eu frequentei e, em determinado momento, fui convidado para ser vice-presidente do professor Luiz Rode, e fui vice-presidente em 2 gestões, e aí, na sequência, eu fui eleito presidente também em 2 gestões. São 60 titulares a academia tem, né? E tem alguns membros que são honorários, né? Mas os titulares, a pessoa tem que se candidatar, né? E antigamente não tinha muitos candidatos, atualmente tem muitos candidatos, né? É impressionante o interesse que se desenvolveu. E os acadêmicos votam na sessão especial, voto secreto, votam nos candidatos, né? Dependendo do número de vagas, votam. Essa última votação em maio tinha 7 vagas. Então eles foram eleitos 7. Tem 2 tipos de vaga, tem por falecimento, né? E tem também porque com 75 anos o acadêmico ele abre a vaga, né? Então tem duas maneiras de abrir vaga, por passagem tipo jubilado assim, né? Ou falecimento, né?